Estamos recebendo aqui no Troca de Ideias o presidente do Cindy Lojas Vale do Taquari, seu Giraldo Sandri, e também o diretor de Relações do Trabalho da entidade, Silvio Freire, para falar do momento das nossas lojas, das empresas aqui da região, comércio especialmente, mas como um todo, né? Para falar, depois de maio, se tinha uma grande expectativa de como é que seria a reação do comércio, como é que as pessoas reagiriam, se iriam às compras, se teríamos perdas. O próprio governo do Rio Grande do Sul chegou a projetar aí perdas significativas de 5 a 10 bilhões de reais na economia e não é o que está se percebendo. Então, para falar sobre a situação local, mas também para falar sobre o Rio Grande do Sul como um todo, estão aqui o seu Giraldo Sandri e também o seu Silvio Freire. Bem-vindos à programação da Rádio Independente. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia. É um prazer estar aqui e falar sobre a cheia que levou muitos capitais embora dos nossos comerciantes, mas, ao mesmo tempo, também falar que o mercado não parou. A onda continua e não houve tanta perda de vendas quanto se estimava. E sim, até o governo está arrecadando mais do que no mesmo período do ano anterior. Claro que parou durante a enchente, após a enchente parou, mas hoje já está bastante normal. Mas não dá para falar de todas as empresas isso. Tem empresa que parou de vender e ainda não voltou, e outros aumentaram a venda. É o que mais ou menos dentro disso está acontecendo. Teve um baque, aquele, né, da enchente, a grande preocupação, justamente o governador fez essa manifestação em relação a essa preocupação, né, de perdas e tudo mais, e elas ocorreram, obviamente. Mas como é que foi essa reação? Como é que vocês percebem que isso aconteceu? Foi mais internamente? É muito triste isso e ver empresas que foram água abaixo. Foi todo o capital de muitos anos que estava sendo construído e que estava em mãos dessas empresas. Mas outras estão vendendo a mais em função dessas não estarem no mercado. E com certeza o consumo não parou. A necessidade de aumentar, de se restabelecer da nossa comunidade é muito grande, né? E ela se manifestou de uma vez como nunca se esperava, que era tão guerreira. Quando o senhor fala, tem algumas empresas que não conseguiram se recuperar, sofreram mais, outras foram vamos dizer assim, reagindo com mais força. Tem alguma definição por segmento? Olha, esse segmento não conseguiu se recuperar, ou é mais por tempo, de repente, da empresa existir? A gente sabe que sempre tem uma dificuldade nos primeiros 5 anos, ou daqui a pouco, claro, o fundamental foi atingido ou não foi atingido pela água, né? Até que ponto? Entrou totalmente, levou parte da estrutura, ou só entrou alguns centímetros? Também isso impacta, mas tem como fazer essa definição de se tem um setor, se teve alguma situação que foi mais prejudicada que outra? No meu modo de ver, é o que foi atingido. E não importa o ramo que ela atua, e sim o quanto ela foi atingido pela enchente. Então, tu vai ver que tem de todos os ramos que foram atingidos e ela ainda não conseguiu voltar, ou ela conseguiu e foi se estabelecer em outros que... É muito variado isso, mas um ramo específico não tem acontecido. O que tem caído a arrecadação no Estado muito é o serviço. A rede hoteleira, por exemplo, de Gramado, Canela, vou citar eles, mas tem outros setores. Por exemplo, o Deville de Porto Alegre está fechado ainda, né? E aí, como o aeroporto não está funcionando, Gramado e Canela está penando muito. Assim, são diversas coisas que ainda não voltaram. Mas o turismo, por exemplo, a expectativa deles é muito positiva para o fim do ano. Se ela vai ocorrer, ainda há expectativa, né? O que se pode falar em números, então, nesse primeiro semestre, em relação à arrecadação? Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia. Bom dia, Silvio. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, né? O Cindy Lojas está aqui, agradece. A gente está aqui para trazer algumas informações que a gente tem, né? No último giro para o Rio Grande que aconteceu em Santa Cruz, agora foi na terça-feira, houve alguma apresentação de alguns números. Marcelo Portugal nos colocou aquilo que o Ricardo comentou antes, que o governador tinha dito que ia dar uma queda na arrecadação. Ocorreu sim uma queda na arrecadação, mas nos meses das enchentes, maio e junho, teve uma pequena redução na arrecadação do estado do Rio Grande do Sul. Mas agora, julho e agosto se recuperou.
E nesse mesmo período não, de janeiro até agosto de 2024, nós estamos com uma arrecadação 4 bilhões de reais superior a 2023. Tá? Então, o comércio, a indústria em si, ela está trabalhando, está se recuperando devagar. Agricultura, não sei como é que vai ficar a agricultura, que também foi bastante impactada com as nossas enchentes, vamos ver daqui uns meses, não sei, como eu não conheço a agricultura, a plantação deve estar começando agora, ou alguma coisa nesse sentido, então nós vamos ver mais adiante. Além da enchente, alguma coisa de seca nós vamos ter também para impactar, mas os números do comércio e da indústria, eles são, por enquanto, eles são bons para a realidade aqui do Rio Grande do Sul. E chama atenção de forma positiva, né, Silvio? Porque se imaginava que teríamos muitos problemas. E tivemos ali em maio e junho, não teria como ser diferente, né? Mas você citou uma pequena diminuição na arrecadação. E agora, se pegarmos o ano como um todo, até o final de agosto, nós temos mais arrecadação, então, que é o que importa, né? É o combo, não é apenas pegar o recorte de um mês, ou sim pegar um período mais prolongado. Aqui no Vale do Taquari, nós não temos esse recorte, né? Mas de que forma que vocês enxergam? Se nós estamos mais ou menos nessa mesma levada também, se percebe essa reação, estamos de repente melhor do que no ano passado, ou aqui é um pouco diferente porque o Vale foi muito atingido? A gente vê em loco, né? O que a gente pode dizer, números nós não temos ainda. Tá? A gente vê o comércio recuperando, a gente passa pelos centros das cidades, o comércio normal, o Arroio do Meio também está se recuperando, que foi bastante atingido. Se tu vai para a periferia de Arroio do Meio é completamente diferente, né? Mas o centro está devagar se recuperando, o Lajeado também está se recuperando devagar, foi um pouco menos atingido, mas algumas lojas, tem alguns lugares que o comércio aqui em Lajeado também já não existe mais, que as empresas abandonaram aquelas salas, né? Mas se deslocaram para outros locais, mudaram o seu comércio, né? Mas eu vejo a coisa indo devagar, se readequando a uma nova realidade. Não é muita gente ainda com medo, com certeza muita gente com medo, né? Eu, por exemplo, tive medo, eu tive um escritório atingido. Hoje eu fui para o 4º andar, né? Então, fica um pequeno trauma, fica uma pequena insegurança. Tá? Então, se eu estou assim, com certeza os outros também estão nesse mesmo sentido, tem esse mesmo sentimento. Tá? Mas eu acho que tem que dar mais um tempo, deixar a coisa andar, deixar a coisa rolar um pouco mais, e daqui a pouco nós nem vamos mais falar sobre isso aí. Mas o que se nota muito, tu caminhar pela cidade, eu sair pelos bairros, há muita placa pedindo funcionários, anunciando, sim. Tem até carro de som na rua pedindo funcionários para trabalho. Isso quer dizer o quê? O mercado está ativo. E a expectativa é que continue assim, né? Vamos só saber os próximos meses como isso vai continuar ocorrendo, mas nós temos uma expectativa que continua assim, sim. Vai ser positivo. Não se tem os números totais ainda, principalmente na questão do comércio, de quantas lojas no Vale falando, né? Se foram afetadas, que saíram, que deixaram, que trocaram de local, novas talvez que se instalarão em alguns locais, isso não se tem ainda. Não, o que mais acontece é a transferência de local, endereço das lojas, por exemplo. Indústria também está acontecendo isso. Vai mudar de endereço. Fechamento é bem menor o número, mas a gente não tem esse levantamento completo. Para ter uma noção, a região de Santa Rosa, os comerciantes de lá mandaram uma carreta de móveis para lojas aqui de Lajeado. E nós se encarregamos para distribuir uma carreta de móveis toda distribuída sem custo nenhum para doação para o nosso comércio que foi atingido. Então, o que está acontecendo? Alguns voltaram para o endereço, uma grande maioria se transferiu. Isso as imobiliárias podem constatar isso facilmente também. O senhor comenta um ponto interessante, seu Giraldo Sandri, presidente do Sindilojas Vale do Taquari, que é a oferta de vagas. Aqui na Rádio Independente, o que a gente recebe de empresas que querem anunciar, dizendo, olha, estamos precisando de trabalhadores, trabalhadoras, né, para um ou outro setor. É a todo dia.
né? E sempre existiu, mas parece que agora está ainda mais. Então, que bom que tem a oferta da mão de obra. Mas eu vou pegar pelo outro lado. Ontem mesmo a gente estava no Desco, e aí vamos falar de algo positivo, que foi uma inauguração de um atacado. Gente, o movimento que tinha lá, não sei se vocês estiveram lá, Sim. Nós fizemos programa de lá na parte da tarde. Chovia, uma quinta-feira de tarde, e não tinha lugar no estacionamento, 150 vagas, não tinha lugar. E continua assim. Até o momento que nós estávamos lá, eram 5 mil pessoas que já haviam passado. 5 mil. E certamente passou aí de 7, 8 mil, quem sabe até 10 mil pessoas, porque foram até a noite atendendo. Então, sim, as pessoas estão indo para o mercado, as pessoas estão deixando seu dinheiro, mas lá também tem oferta de vagas. E aí eu pergunto, a oferta de vagas acontece porque as pessoas não estão querendo trabalhar, as pessoas estão precisando de uma remuneração melhor, estão buscando uma melhor condição no trabalho. Se as nossas lojas têm condições de oferecer um valor melhor, ou as pessoas querem trabalhar mais em casa para tentar fazer o diagnóstico do que está acontecendo aqui com a nossa região. É uma área que o Silvio domina mais e vive ela. Mas no meu modo de ver, acontecem as duas coisas. Há vagas disponíveis e também o SESC, SENAC, a gente tem cursos até gratuitos para qualificar essas pessoas. Então, a demanda existe, tem a viabilidade tanto no comércio como na indústria. Tem muita vaga. Não sei se o nosso mercado tem pessoas suficientes hoje desempregadas para equilibrar essa falta de vagas. Eu tenho uma visão dessa oferta de vagas de uma forma um pouco diferente. O que aconteceu, que se viu muito, houve muita gente que deixou o Vale do Taquari. Né? Arroio do Meio teve uma grande saída de pessoas, todo esse pessoal trabalhava na indústria ou no comércio. Lajeado também deve ter acontecido a mesma coisa. E isso acabou resultando em vagas de emprego. A gente sabe que a indústria está precisando, o comércio está precisando. Mais adiante pode ser que essas pessoas retornem para cá de novo, depois que todo esse trauma passar, que nem eu comentei no início, né? Mas hoje eu acredito que essa grande oferta de vagas de emprego, sim, é por questão da saída dos próprios trabalhadores aqui nossos do Vale do Taquari. Além dessa questão das vagas, da dificuldade de preenchê-las, e aí isso já acontecia antes, mas agora ainda mais, além dessa preocupação, o que mais vocês percebem nesse comércio que segue atuando, ou que está voltando a atuar mesmo em outros locais? Tipos de dificuldades? É mercadoria que foi perdida e não se consegue repor? Enfim, outros tipos de dificuldades. Eu vejo a falta de recursos a fundo perdido. Tá? Se tu quer recuperar a economia novamente, o governo ele vai ter que liberar algum valor a fundo perdido para que o comércio e a indústria em si possa de novo se estabelecer normalmente e começar a vender e fazer isso aí girar. Tá? O que aconteceu semana passada, semana retrasada, estava comentando com o Giraldo ali fora agora há pouco. Se sabe que o governo federal criou o tal do Pronamp Solidário para as empresas, dando um percentual, subsidiando um valor dos juros para as empresas. Essa medida provisória caducou a semana passada. E os deputados estaduais aqui e os senadores aqui do Rio Grande do Sul não viram, ela caducou. E hoje, Caixa, Banco do Brasil, Sicredi não podem mais ofertar esse Pronamp solidário porque não existe mais lei para isso. Agora os deputados parece que querem fazer uma lei rapidinho, olha assim, para de novo ofertar, mas agora nós estamos num limbo de novo, novamente, até sair a lei, até ser aprovada, passar pelo Congresso, passar pelo Senado, depois ir a sanção presidencial para voltar a ter o Pronamp solidário. Mas por enquanto o Pronamp solidário deixou de existir porque uma medida provisória ela perdeu o valor. Representantes do Sindilojas Vale do Taquari, presidente Giraldo Sandri, também diretor da Relação do Trabalho da entidade, Silvio Freire. Daqui para frente, o que está se projetando? Nós estamos começando uma Semana Farroupilha, a gente sabe que esse comércio também tem um aquecimento nessa época, e que bom que esse ano a gente vai ter uma Semana Farroupilha dentro do normal, ou perto disso pelo menos, porque ano passado não tivemos. Sim. A gente tem o Dia das Crianças logo ali na frente, já tem anunciantes aqui, por exemplo, do nosso programa, falando em cestas para vender para o final do ano, porque logo está aí, já vira o ano, já tem Natal. O que dá para projetar até o final desse ano de 2024 e até, de repente, a virada para 2025? Nós esperamos, com muita expectativa, que continue sendo positivo. Como tem o Dia da Criança agora, que bom que
a nossa tradição volta com todo vapor, não só aqui em Lajeado, como em toda a região, isso é muito positivo. E como falou do Natal, na minha empresa, por exemplo, o Natal foi comprado em janeiro. Qual é a nossa expectativa? Tem que ser boa, porque foi comprada lá em janeiro, tu não tinha uma catástrofe no meio, né? Então, o que as lojas, quem não foi atingido, vai se estabelecer, vai jogar de novo para cima. As lojas de roupa vão vir com a moda atual, vão querer vender. A mercadoria de material de construção está aí com inovação, vai acontecer. Então, a nossa expectativa é positiva, sempre esperando que o governo deixe o nosso comércio e a indústria trabalhar. Exatamente. A gente sempre é otimista, né? A gente sempre quer ver o comércio crescer, indo, girando, porque tudo aquilo que girar no comércio, tudo aquilo que... Isso fica dentro da cidade, fica dentro do Vale do Taquari, né? Então, a gente precisa de giro. Na verdade, não, a gente não precisa de dinheiro aplicado em alguma coisa. A gente precisa que esse valor gire no comércio local, né? As pessoas trabalham, ganham o seu valor, ganham o seu dinheiro, daí aplicam no comércio, já vão, compram sua mercadoria, compram sua roupa, compram seu material de construção, compram sua comida e vai, e a gente vai girando, e girando que a gente vai crescendo, fazendo o dinheiro girar que a gente cresce daí. O que a gente tem notado foi muita perda de material, muito capital, estoque, foi embora. Mas o consumo não foi junto, então é se restabelecer e voltar a crescer. Algum tipo de apoio que daqui a pouco alguém esteja acompanhando, que o Cindy Lojas poderia dar, alguma orientação nesse sentido de como recomeçar ou como buscar algum tipo de ajuda, inclusive? Há muitas maneiras, por exemplo, o Sebrae doou 10 mil reais para cada empresa atingida, né? Houve o tempo de se inscrever. E muitas aproveitaram. Claro, teve o acompanhamento para ver se realmente ele tinha necessidade e se realmente ele iria reinvestir dentro da empresa dele. Então, isso foi muito positivo. Assim, teve muitas ações e ainda continua. Claro que nem tudo que a gente gostaria de propor não é viável, né? Não para todos, né? Não para todos, não tem. Mas quem se habilitou, o Pronamp também, quem tinha condições de pegar, ele é muito positivo. Todas as ações as ações de todas as entidades do Estado é que compre no Estado, que compre na sua loja, da sua região. É muito positivo. Se ela ajudou ou não, a gente não tem esses números, mas é muito positivo que o mercado gire adiante. Isso, como o Silvio colocou, nós não podemos parar. Tá certo, senhores. Muito obrigado pela presença aqui na Rádio Independente. Geraldo Sandri, presidente do Cindy Lojas Vale do Taquari, e também o Silvio Freire, diretor de Relações do Trabalho do Cindy Lojas.